Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e me levantou, o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele
Glória a Jesus. Salmo 128. Eu leio muito a igreja do Senhor, leu o segundo, tá bom? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e quem te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e todos os dias da sua vida. Será o Senhor de teus filhos e a paz de toda O último 6, todo 3, 2, 1, vai. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Tem algum pedido de oração nessa noite? Eu e minha casa. Levanta as tuas mãos santas, Senhor. E vamos falar com Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo nosso nome escrito no livro da vida. Queremos te louvar por estarmos na tua presença mais uma vez, para te adorar e te exaltar o teu santo nome. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, abençoa do mais pequeno ao mais grande, do mais novo ao mais velho. Pai, aqueles que estão saindo para vir para a tua casa, traga em paz e segurança. Meu Deus, abençoa Jerusalém e Israel. Meu Deus, aonde estiver alguém acamado, internado, visita agora. Meu Deus, nós repreendemos toda a enfermidade, nós repreendemos todo espírito do vício, nós repreendemos toda moléstia, todo mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo mal vai embora, toda opressão vai embora. Saia do nosso meio. Toda opressão, todo espírito de enfermidade e morte, vai embora. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Pai, desce o teu reino, o teu governo. Envia anjos guerreiros, envia anjos de cura. Envia, Senhor, passa milagres extraordinários. Eita, meu Deus, comece a curar espírito, alma, corpo. Oh, meu Deus, começa a tocar nos ossos, nos nervos. Onde tiver alguém doente, meu Deus, cura agora. Onde tiver alguém triste, alegra. Oh, meu Deus, onde tiver alguém aflito, que a tua paz manifesta, o teu amor manifesta, que a tua unção manifesta em nome de Jesus Cristo. Pai, põe muro de fogo, põe muro de anjo, que aqueles que entrar sejam transformados, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. E aquele que quer, aplauda Jesus glorificando as alturas. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, puder continuar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Por isso eu
Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Volta no começo pra gente aí. Volta. De cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Ele vem salvar os seus mortos. Ele vem salvando os seus mortos. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, amor. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E ele vem falando pelos mortos. Ele vem salvando pelos mortos. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. Aleluia! E os seus olhos, amor. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Aleluia. Vamos sentar, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso de Israel. As crianças vai estar adorando a Jesus, depois as crianças, os adolescentes e os círculos de oração também já se preparam. Todas as crianças vêm adorar Jesus. É da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Foi Jesus que falou. Aleluia. Aleluia.
Essa frase, ô mãe, eu acho que toda mãe conhece, né? Todo momento quando a criança cai, machuca, é sempre essa palavra que vocês escutam. Nós queremos dar parabéns para todos os guerreiros e companheiros. Aquele amor que quando machucamos e perdemos algo, ou não conseguimos fazer algo sozinhos, sempre estamos ali para nos ajudar. Agradecemos a Deus por ter nos dado essa oportunidade de ser seus filhos. Também agradecemos a Deus por ter nos dado a nossa bispa, nossa mãe espiritual. Glória a Deus. Mamãe, muito obrigada, nossas companheiras. Feliz Dia das Mães! Glória a Deus. Todas as irmãs do Círculo de Oração têm um oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Círculo de oração, povo no altar, cumprimenta a igreja com a graça da paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós, no Círculo de Oração, povo no altar, desejar todas as mães felizes das mães, que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Não somente filhos, mas também mães espirituais, bispo, missionários, escolhidos, todas as mães, né? Que Deus abençoe vocês, sinta abraçado pelo nosso ministério, pela paz, que Deus possa abençoar grandemente a família de vocês. Que vocês continuam sendo guerreiras, abençoadas, as mulheres, né, que buscam o Senhor, continuam buscando a oração, Deus vai te fortalecer todos os dias. Dia após dia, né? Não é só. A mãe viu uma coisa, né? Nós fazemos muitas coisas, né? E Deus vai continuar nos fortalecendo todos os dias, amém? Amém. Glória a Deus. Cheia de majestade, ela como
igual a essa, eu nunca vi na minha vida. Como que é linda uma igreja dessa, uma igreja que adora o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E lá no céu, a festa está lá no céu, porque Deus adora a adoração a Ele. Por isso que eu gosto dessa igreja, porque vocês já lembram que eu falo, Senhor, eu gosto de cantar, nenhuma igreja deixou eu cantar, mas esta igreja, uma igreja abençoada, eu estou muito feliz e agradecida de ver vocês deixando eu cantar, porque eu não canto para o mundo, eu canto é para Jesus. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração é dele. Amém. Vou cantar e você bate a palma, porque é para Jesus. O nome de Jesus é doce, mais doce que a alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 o nome de Jesus é doce, mais doce que a alegria, cantando essa melodia. Jesus, 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 subindo, ela subindo, subindo para o céu, eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Mandei a tristeza embora, em paz agora, contente estou. Quem tem Jesus gosta de cantar e está sempre sorrindo, mesmo tendo lá. Tropeça aqui, cai pra lá, mas depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e começa a cantar. Senhor, me queima com a brasa do altar. Senhor, me queima com a brasa do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Olha para Jesus, onde é a tua dor. Ele é o remédio, Senhor. Não te desanime, na sua cruz, tudo que precisa, toda para Jesus. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver. Jesus está preparando uma bênção para você. Jesus está preparando uma bênção para você. O nome do doador é Jesus de Nazaré. Ora, receber a bênção somente pela fé. Eu vou mostrar um louvor para derrota de Satanás, porque ele é derrotado na nossa vida, ele é derrotado na nossa família, ele é derrotado nessa igreja, ele tem que ser destruído e derrotado em nome de Jesus. Está derrotado, Satanás está derrotado. Em nome de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás será derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Olha, entrada do anjo aqui neste lugar. Olha, entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás será derrotado. Será derrotado, Satanás será derrotado pelo sangue do meu Jesus. Satanás será derrotado. Olha, entrada do anjo aqui neste lugar. Olha, entrada do anjo aqui neste lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás será derrotado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero dar um bem-vindo aqui para todos que estão visitando pela primeira vez.
Está o pastor, tem muito alegre, o pastor Reinaldo, está lá em Passo hoje. Quando fiquei muito feliz de poder receber o pastor aqui na nossa humilde igreja, e muito feliz. E eu quero que você venha em casa da família depois, a pastora. Amém. Eu estou muito feliz, nós já vamos ouvir a palavra de Deus do nosso irmão pastor Reinaldo. Toda a igreja quer cumprimentar nosso irmão pastor Reinaldo. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se bem, nosso bem. Igreja, o que o nosso pastor merece? Que Deus abençoe o nome de Jesus. Já está com a oportunidade para ministrar. Amém, queridos? Amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Tenho um carinho muito grande pelo apóstolo Ronaldo e desde a primeira vez que a gente conversou, ele tinha nos falado a respeito. A gente está descendo aqui. E geralmente, para quem não me conhece, tanto eu quanto minha esposa, a gente já faz 30 anos que nós servimos a Deus. E andamos pela misericórdia em muitos lugares que a palavra. E eu confesso que quando o apóstolo para mim falar comigo, eu senti no coração de estar aqui com vocês. Pela gratidão pelo período que nós passamos juntos e por ver o que Deus está fazendo na vida do servo de Deus. Amém? Tem crente aqui ainda, irmão? Quero deixar aqui também um abraço para minha esposa, não pode estar aqui hoje, mas quem sabe na próxima vez. Tá bom? Cadê o garoto? O som foi embora. Daniel. Como é que ele chama? Daniel, pô, você não vai poder sair daqui, meu filho. Você enrolou comigo aqui hoje. Você vai ficar no seu. É Daniel seu nome? Daniel seu nome? Ezequiel. Ó, eu em casa eu tenho um Daniel, um Gabriel, um Israel, um Natan. O próximo ia ser Ezequiel. Graças a Deus eu fechei. Vamos ficar de pé? Que muitos vieram convidar a voz de Deus aqui nessa noite. Você colocou um pouco de amor. Ei, som, ei, som, só mais um pouquinho, ei, som. Tá bom. Consegue aumentar o retorno para mim? Eu sou meio doido, irmão. Enquanto alguém, vocês não colocam aqui não, né? Abra comigo a sua Bíblia, enquanto você lê. Deus abençoe a vida da bispa Camila. Temos uma Camila também. Ainda bem que não são todos os livros da Bíblia que eu tenho em casa. Olha o que Deus colocou no meu coração, eu queria falar aqui hoje, assim que talvez as horas não vão me ajudar. Está ótimo, perfeito, obrigado, viu? Aos Gálatas, capítulo de número 6, é Novo Testamento, é bem no finalzinho. Aos Gálatas, capítulo de número 6. Pode ser isso aí, está ótimo. Ezequiel, né? Você só vai fazer um negócio. Se eu subir, você sobe a fundo. Fechou? Capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia. De agora em diante, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco no vosso espírito. Amém. Mas eu quero frisar de novo esse versículo 17, que diz assim: portanto, de agora em diante, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo
as marcas do Senhor Jesus. Amém? Depois vocês acham em casa. Põe a sua vida no banco, pegue na mão desse crente, vamos orar. Tem crente, cadê o fogo no ouro? O pessoal estava tão animado. Tem crente que vamos orar, Pai. É no teu nome que nessa noite nós nos encontramos. Pai, nós te oramos aqui nessa noite de uma maneira muito especial. E o momento mais aguardado é esse, que o Senhor estará falando conosco através da sua palavra. E eu quero te pedir, Deus, quebra todo tipo de embaraço. Abra as janelas dos céus aqui nessa noite e derrame sobre nós a tua bênção, a tua graça e o teu poder. Senhor, toma minha boca, a minha mente e meu coração e faça a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Se você puder, por isso, tomar certo, de preferência, dê glória a Deus. Queridos, eu confesso que desde a hora que eu vim de Passos para cá, Deus colocava essa palavra no meu coração. Posso estar vontade na vez, apóstolo, mas vem comigo aqui entendo que Deus colocou no meu coração. Quando eu olho para a Bíblia, principalmente quando eu observo a vida do apóstolo Paulo, eu fico apaixonado por ele, por aquilo que Deus fez na vida de um homem. Nós estamos falando de um homem qualquer. Na minha humilde concepção, o apóstolo Paulo foi o homem mais importante que pisou aqui na terra depois de Jesus Cristo. Um homem diferente. Se não fosse por ele, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Porque ele é o apóstolo dos gentios. Pastor, e quem são os gentios? Aqueles que na verdade não conhecem, não nasceram em Jerusalém, em Israel. Todos os povos, todas as nações que não nasceram em Israel são conhecidos como povos gentios. Nós éramos assim. Não tínhamos direito à salvação. Mas Deus escolheu esse homem para trazer o Evangelho e salvar a cada um de nós. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque é importante entender isso. Mas o que me chama a atenção, como é que você chama, filho? Diane. Diane. Diaconisa Diane é interessante porque antes de Paulo ser tudo que ele foi, e ele não foi muito pouco, ele foi acima da média. Pelo menos 13 cartas ele escreveu a punho. E essas cartas que Paulo escreveu, na verdade, transformaram o mundo. Não do seu tempo, mas até hoje. As palavras que saíram da boca daquele homem mexeram e mudam vidas e transformam pessoas. Mas antes de apóstolo ser tudo isso que ele foi, ele era como eu, um perseguidor da igreja. Alguém que não gostava de crente. Eu não sei se tem alguém aqui que antes não gostava de crente. Tem alguém que não gostava de crente aqui? Só eu? Não também. Na verdade, eu não gostava de crente. E quando eu havia pouco tempo de casado, juntei uma graninha e fui comprar um direito de uma casa lá no Paulistano, aqui em Franca. E quando eu acabo de colocar as mudanças, no segundo dia que eu estou lá, eu escuto um barulho de cântico de hino da harpa. Eu disse, meu Deus, tanto lugar para mim morar, vou morar logo do lado da casa de um crente. Mal sabia eu que no outro dia tinha culto de novo, e dessa vez era no vizinho da frente. Eu disse, caramba, o que eu fui fazer aqui? Aqui nós estamos cercados por crentes, mas eu não sabia que na verdade Deus já tinha um propósito na nossa história, para mudar a nossa vida. Paulo era um perseguidor da igreja, um homem que na verdade não conhecia o Evangelho, muito menos o Cristo que nós servimos. Ele era um fariseu e com um pensamento de fariseu, e como ele era altamente ligado às leis, ele pensou consigo mesmo, eu vou dar um jeito de acabar com esse povo, vou dar um jeito de parar esse povo, porque ele percebeu que esse povo estava crescendo de uma maneira fora do comum. E eu vou dizer uma verdade, quem é que pode parar o crescimento da igreja? Eu vou mais além, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Você não está subindo, quando eu subir você sobe e entrega isso aqui. Mas vem comigo, estou brincando, aí você sobe mesmo.
E Paulo, então, decidiu no seu coração dar um jeito de parar na igreja. E ele resolveu ir a uma cidade chamada Damasco. Para quê, pastor? Para pegar cartas, autorização para prender, açoitar e quem sabe até matar os caras. Eu vou dizer uma verdade. Isso, já estou melhorando, já estou mostrando. Mas o interessante disso, Camila, é que quando ele pegou isso, com toda certeza, eu acredito que ele pensou que ele conseguiria parar na igreja. Se ele tivesse tentado se levantar contra talvez um dos TJ, ninguém sabe o que é TJ aqui. Ninguém sabe. Aqueles que de domingo batem na porta da sua casa, ou que não bate não. Bate ou não? Quem sabe o que é TJ, levante a mão agora. Isso. Se ele tivesse tentado se levantar contra os TJs, talvez ele conseguiria parar. Se ele tivesse tentado se levantar, talvez, contra não posso falar algumas coisas aqui, mas o grupo secreto ele poderia parar. O problema é que ele quis se levantar contra a noiva de Jesus. E contra a igreja, ninguém pode parar. Olha para cá e preste atenção. Ele vai em direção a Damasco e penso eu, não está na Bíblia, mas imagino eu. Como é que o senhor chama? Rui. Parece que eu estou vendo o irmão Rui. Quando ele vai indo em direção a Damasco, e os crentes que estavam nos apóstolos ficaram sabendo e dizem: o que é que nós vamos fazer? Vamos parar ele. Como é que a gente vai conseguir parar esse homem? Ninguém poderia chegar perto dele. E talvez eles começaram a fazer uma oração que muitas vezes a gente faz erroneamente. Eles começaram a fazer aquela oração: Deus, dá um jeito nesse homem, para ele. Talvez até fez aquela oração que muitos já fizeram aqui: mata ele. Parece que eu estou vendo Deus lá no céu dizendo: como é que é? Vocês querem que eu pare ele? Quer para matar? Vou matar, mas não do jeito que vocês querem. Vou matar para o mundo. E vou levantar para o meu reino. Eu queria que você levantasse o dedo de profeta, levante o dedo, só o dedo de cabeça. Aponte para alguém que está do seu lado e diga assim: aprenda com Deus aqui nessa noite. Quando alguém se levantar contra você, não ore para Deus matar, ore para Deus salvar. Se o teu marido está sendo o teu problema na tua casa, se o teu filho está te dando dor de cabeça, não peça para Deus matar, peça para Deus salvar. Eu digo isso, ela não está aqui hoje, eu posso dizer, se ela tivesse, ela não está. A minha esposa, quando converteu, ela ficou 2 anos na igreja antes de mim, e eu dava dor de cabeça demais. E a oração dela, ela começou a ver que os irmãos iam de casal na igreja. Ela disse: Deus, eu quero um marido crente. Mas se esse aí não for, mata ele. Ainda bem que Deus resolveu me salvar. Porque se eu não salvo, quem estaria pregando aqui era outra pessoa. Porque Deus sabe fazer. Quando Deus quer agir, Ele age. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei como é que você entrou aqui, talvez a tua casa está indo de mal a pior, tu está pensando que o diabo reina lá. Mas eu tenho uma notícia para dizer para você nessa noite: quem vai dominar e guardar a tua casa é o Cristo Salvador. Vou até te dar um tempo depois. E ele vai em direção a Damasco. E a pergunta que não quer calar: por quem é que pode falar? Qual discípulo teria coragem de chegar diante dele? Ninguém. Mas quando ninguém tem jeito de resolver o problema, eu acho que você não pegou. Se ninguém consegue parar, parece que vê Jesus: deixa comigo, eu vou resolver isso. Posso liberar uma palavra aqui nessa noite? Você me liga para a profética. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Aquilo que você não consegue resolver, Jesus está batendo no peito dizendo: pode deixar que eu vou resolver. Se você amar. E a Bíblia diz que ele então caiu por terra, porque ele viu uma luz que brilhava mais do que o sol. Pastor, que hora que era? Meio-dia. E se você for uma pessoa inteligente, você sabe
FM. Vamos lá, não vai ter gente apagar a luz. Porque quem vai virar naquele lugar vai ser o próprio Cristo que vai voltar. Eu gosto desse Deus. Ele cai por terra e ele ouve uma voz. E a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Ele atônito, meio cego, não entendendo nada, disse: Senhor, quem és tu? E Jesus então diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Deixa eu só contar um detalhe que talvez você não saiba. Saulo, que ainda não era Paulo, mas chamava-se Saulo de Tarso, nunca perseguiu Jesus fisicamente, porque eles eram de tempos diferentes. Quando Saulo já estava adulto, Jesus já havia morrido. Apóstolo, por que Jesus disse assim: por que você me persegue? Sendo que na verdade eles nunca se encontraram. Talvez parece que veja Saulo coçando a cabeça e diz: mas eu nunca te persegui. O detalhe é que ele estava perseguindo os filhos de Cristo. E quem persegue você está mexendo com ele. Não, eu vou repetir. Quem toca é você. Está tocando nele. Bota no peito e espiritualmente diga assim: ó, tu está ouvindo aí? É melhor não mexer comigo, viu? Porque quem mexe comigo, mexe com ele. Quem se levanta contra mim, se levanta contra ele. Não, é verdade, somos comedores de arroz e feijão. Mas ninguém pode tocar num crente que tem vida com Deus. Ninguém pode se levantar, pode macumbeiro fazer macumba, feiticeiro, pode colocar todo tipo de feitiço, pode olho gordo, pode ser tipo de inveja, mas nem mal pode chegar diante de você, porque você é escolhido por Deus. Não, faz um carinho nesse crente, faz um carinho no ombrinho dele, faz um carinho e diz assim: olha, você não é um qualquer. Fala, você é a menina dos olhos de Deus. Não, diga com autoridade, então você é a menina dos olhos de Deus. Fala, quem mexe com você está tocando numa caixa de marimbondo. Você toma posse disso? E depois disso a Bíblia diz então que ele vai cego para Damasco. E agora aquele homem que estava querendo perseguir a igreja passou 3 dias e 3 noites orando. Porque Deus faz isso. Quando Ele tem um plano de salvação e para transformar a vida de alguém, em pouco tempo Deus muda a história. Não, faz assim, faz assim. Vire para alguém e diga assim: é isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai mudar a tua história do dia para a noite. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um certo camarada, ele foi dormir na prisão, mas ele acordou no outro dia e foi dormir no palácio. Pastor, quem é esse? Depois eu vou te falar quem é. Porque Deus faz isso. Quando Ele quer mudar a história, Ele muda do dia para a noite. Você está talvez hoje na prova, mas eu profetizo que amanhã vai vir a vitória para a tua vida. Vamos lá. Mas eu não estou enxergando que tem treino, não vai até meia-noite. 8h11 ainda, né? Agora eu lembrei. Mas vem comigo. Depois disso, a Bíblia diz então que Saulo ficou dentro de uma casa, cego e orando. Mas enquanto ele estava orando lá, o mesmo Jesus que apareceu para Saulo procura um homem chamado Ananias e diz: Ananias, eu tenho uma obra especial para você. Que é, Senhor? Pega uma caneta, se fosse hoje em dia, e escreve o endereço. Tu vai à rua chamada direita.
como é que é o nome da rua? Rua Direita. E é na casa de quem? Tu vai procurar um tal de Simão. Simão, beleza. E é para fazer o quê? Você vai encontrar lá um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, tu vai orar para ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Olha para cá, parece que eu estou vendo quando Ananias fica, Senhor, peraí, só um minutinho. Deixa eu recapitular, porque eu não estou entendendo. A rua chamada direita é isso mesmo, meu filho. É o dono da casa, Simão, sim, é ele mesmo. Senhor, mas o senhor quer que eu ore para quem? Um tal de Saulo? Senhor, o senhor acha que o senhor está por fora. O senhor não sabe o tanto que esse camarada tem dado dor de cabeça. Ele tem sido uma pedrinha no sapato da igreja. Parece que veio Deus dizendo que isso é verdade. Ele fez isso, fez até coisa pior. Mas eu não estou preocupado com o que você pensa. O que interessa para mim é o que eu penso. Para mim, ele é um vaso escolhido. Deixa eu falar uma verdade aqui. Talvez você não conseguiu captar o que eu vou dizer aqui hoje. Sabe o que é o grande problema nosso? Ficar preocupado com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Tem gente aqui que nem dorme quando fica sabendo que tem gente falando mal dele. Principalmente quando é familiar. Fala, fulano, mas aquele irmão, a tua mãe, o teu primo, o teu marido, sei lá quem for, está falando mal de você. Sabe o que você faz? Você fica chué dentro do quarto, chorando, choramingando. Para com isso. Não se preocupe com o que as pessoas pensam a teu respeito. Se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito. Não, faz assim com o dedinho de profeta. Aponte para alguém. Eu digo, a partir de hoje, pare de ficar chorando porque as pessoas falam de mal de você. Fala, o que interessa é o que Deus pensa. E fala, para Deus, você é um vaso escolhido. Você quer alguém vaso escolhido aqui hoje? Será que tem algum vaso escolhido aqui nesse lugar? Vem aí. Só tem vaso escolhido nessa noite. Levante a mão e adore. E depois desse encontro, a Bíblia diz que simplesmente ele começa então o seu ministério. A princípio, ele que vivia perseguindo agora a igreja, agora ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, olha que coisa absurda. Ele começa a pregar, apóstolo. E os crentes que eram os crentes que antes ele perseguia, agora começaram a ficar com medo, começaram a perseguir. A igreja que ao invés de abraçá-lo, começou a persegui-lo. Como é que a senhora chama, senhora? Isso. Marley. A senhora disse uma frase que mexeu comigo. A senhora disse assim que ama adorar a Deus, mas todo lugar que a senhora foi nunca deixaram. E interessante isso, porque, na verdade, a igreja tinha que ser um lugar para ampliar, para abraçar as pessoas, e nem sempre acontece isso. Vai ter lugares que você vai chegar e em vez de você ser abraçado, você vai ser ignorado. Saulo passou por isso, ele começou o seu ministério, o próprio igreja se levantou contra ele, aquele que perseguia, agora está sendo perseguido. E eu descobri uma coisa, uma verdade. Eu descobri que todo homem de Deus, na verdade, ele vai passar pelo vale da perseguição. Eu vou dizer uma coisa, se você não é perseguido humanamente falando, pelo menos existe um demônio que teve que perseguir, que é Satanás. Porque essa é a nossa marca, nós somos marcados por ser perseguidos. Mas não se preocupe não, se tem alguém te perseguindo, tem alguém te protegendo. Ele começa então o seu ministério. Agora vamos entrar no texto. Ele escreve 13 cartas. E dessas 13, ele escreve essa carta que ele escreveu aos Gálatas. Essa carta, Paulo, quando escreve ela, era para uma pequena congregação que ele havia levantado lá na região da Galácia. Uma igreja humilde, simples, parece que vejo mais ou menos assim. Começo do ministério. Paulo, quando prega e ganha algumas pessoas ali, ele então, depois que ele estabelece aquela igreja, ele vai fazer a sua viagem missionária.
missionária, vai continuar a sua caminhada missionária. E diz a história, isso agora eu vou dizer o que está na Bíblia. Diz que quando ele está indo em viagem, ele fica sabendo que um grupo de pessoas entraram dentro da igreja. Chamavam-se judaizantes. Você pode repetir essa palavra comigo? 1, 2, 3. Eu vou te ensinar. Judaizantes. Vamos lá? 1, 2, 3. Pastor, quem eram esses judaizantes? Eram judeus que na verdade haviam se convertido ao cristianismo, aceitaram a Cristo. Mas esses povos estavam com um pensamento diferente, porque eles achavam que apenas ser crente, aceitar a Cristo, o Evangelho, não seria o suficiente para eles chegarem a alcançar a salvação. Então esse grupo de pessoas entraram dentro daquela igreja e começaram a colocar as leis. Diz, olha, não basta você aceitar Cristo. O negócio, nós vamos ter que começar a fazer os 10 mandamentos. Nós vamos ter que cumprir a lei. Vamos ter que fazer todos os mandamentos do Velho Testamento. E além disso, eles tinham um outro conceito. Qual era? Eles tinham que passar pela circuncisão. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Circuncisão. Alguém sabe o que é circuncisão aqui? Sabe, né? Você tem que guardar, né? Você não pode. Eu vou te explicar o que é circuncisão. A circuncisão era um pacto que Deus havia feito com Abraão. Pastor, o que é circuncisão hoje em dia? É como se fosse uma operação infimosa. Os homens sabem o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim. Sim, né? Então havia feito aquele corte. Então todas as pessoas que estavam debaixo desse pacto que era feito com Abraão tinham que passar por esse corte. Todo macho tinha que passar por isso. E esse grupo de judaizantes que entrou dentro da igreja começou a ter esse conceito. Qual era? Olha, não basta aceitar Jesus, nós vamos ter que seguir os 10 mandamentos. E além disso tudo, nós vamos ter que passar pela circuncisão. Todos os homens vão ter que cortar. E quando Paulo fica sabendo disso, aí ele diz escreve essa carta. Eu vou dizer uma verdade, preste atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Sabe que eles estavam introduzindo da igreja um conceito de que, na verdade, aquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário não era suficiente. Que o que Jesus havia feito, morrendo por cada um de nós, dando o seu sangue, não era o suficiente para nos salvar. Que nós temos que viver o período dos 10 mandamentos da lei do passado. E nós sabemos que, na verdade, não é por aquilo que nós fazemos que nós somos salvos. Eu vou repetir. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você é salvo por aquilo que Ele fez. É por aquilo que Ele fez. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu congrego na igreja apostólica Casa da Paz. Não, ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu disse as águas do batismo. Não, ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu conheço a Bíblia de capa a capa nada. Nós somos salvos pela graça. Não grita alguém que está no seu lado, deixa a palha de frente. Fala, aprenda isso, meu filho. Você é salvo não por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez. É Ele que tem o poder de nos salvar. É isso aí, Ezequiel. É Ele que fez. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele nos deu o direito de uma passagem de ida para o céu. Quem vai comigo? Eu também vai subir. E aí, a hora que Paulo fica sabendo que tinha que passar pelo corte, aí ele ficou bravo. Aí ele diz essas palavras que eu disse aqui hoje. Portanto, ninguém me inquiete. Eu estava bravo. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Como é que você chama, varão? João Paulo, sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, o que interessa não é o corte que o homem faz. Eu acho que alguém entendeu. Não é o corte que o sacerdote ou que o médico faz que garante alguma coisa, mas são as marcas que nós trazemos de Deus. Alguém tem a marca de Jesus aí? Não. Pergunta para esse crente, você tem a marca aí? Não se preocupa não, se você não tiver, porque até o final desse culto
vai dar tempo, mas vem comigo. Quando Paulo dizia esse negócio de trazer o corpo, ele estava falando de literalmente e não apenas literalmente. As marcas estavam patentes no corpo de Paulo. Olha o que diz a Bíblia. Segunda Coríntios. Você não procurar, não, você não vai achar. Segunda Coríntios, capítulo de número 11. Paulo poderia dizer com todas as palavras por que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Olha o que diz, versículo 23. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Deus, de Cristo. Eu falo como um tolo, eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigos de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, menos um. 3 vezes fui lançado, fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri um naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas, em viagens muitas vezes, em perigos das águas, em perigos de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigo de pagão, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, frio e nudez. Paulo começa a falar de tudo aquilo que ele enfrentou, apóstolo. Todas as mazelas que ele passou. 3 vezes ele passou por um naufrágio, ele foi açoitado muitas vezes. Você não viria nenhum vergão nas minhas costas. Paulo, se você olhasse as costas dele, você viria quantas chibatadas que ele levou. Mas com toda certeza, quando ele disse que trazia no seu corpo as marcas, ele não estava falando das marcas feitas por mão de homens. Porque as maiores feridas, por sabe qual que é? Não são aquelas que a gente vê com os olhos, mas são aquelas que estão cravadas na nossa alma. Pastor, não entendi, vou te explicar. Tem gente que está do seu lado. Se você olhar o corpo dele fisicamente, você não vai ver um arranhão. Mas se você abrir a alma desse crente, se você abrir a alma desse crente, você vai ver quantas feridas que ele já passou. Quantas tristezas ele já viveu. Eu sou de Franca, mas estou morando longe. Deixa eu perguntar, faz tempo que eu não venho para cá. Falo morando, né? Eu prego bastante tempo aqui. Tem alguém que tem na sua alma algumas feridas que estão aí? Ou só eu que tenho feridas na alma? Tem ferida aí? Já sofreu? Já sofreu decepção? Já foi angustiado? Já passou noite sem dormir por causa de decepções e de traumas? Eu vou dizer uma verdade, nós estamos vivendo um tempo, na verdade, varão, que a doença do século não é o câncer, não é a AIDS, pelo contrário, é simplesmente a depressão, porque é uma ferida na alma. Quem é que nunca sofreu? E eu vou dizer aqui nessa noite, eu sei que talvez você não vai gostar do que eu vou dizer aqui hoje, mas o Evangelho nunca foi um parque de diversões. Servir a Cristo não é descer no playground para brincar. Servir a Deus é sofrimento. Jesus, ele nunca prometeu que a gente seria abençoado. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Como é que é? Você vai ter o quê? Aflições. Mas ele não terminou a frase, ele continuou dizendo: mas quando ela vier, tem bom ânimo. Aleluia. Faz um carinho nesse crente que está no céu. Faz um carinho. Isso, uma careca, melhor ainda. Faz um carinho nele. E diga para esse crente e fala assim: ó, eu sei. Não, irmão, ajuda eu. Diga assim: eu sei. Que a vida não é fácil. Fala, mas quando a tribulação, a aflição bater na sua porta,
Não fica trancado dentro de casa, tomando remédio de faixa preta. Fala pelo contrário, quando a luta bater na sua porta, abra com um sorriso nos dentes e diga: pode vir, porque eu sei que eu vou vencer você. Quem vai vencer na luta aqui? Eu sou experiência viva, porque eu já passei por muitos vales, por muitos desertos da vida. E eu aprendi uma coisa: não tem doença, não tem enfermidade, não tem vale, não tem deserto que mata a crente. Na verdade, a gente está igualzinho aquele cantor lá, a gente passa pela prova. Passando pela prova do glória a Deus. Alguém trouxe Bíblia aqui, ou só eu? Levante a Bíblia lá em cima. Alguém tocou com fundinho, então, só um pouquinho. Na nossa Bíblia, vem para alguém que está do seu lado e diga assim: esse livro aqui é conhecido como Bíblia Sagrada. Fala, mas o pastor que está ali, se ele pudesse mudar o nome desse livro, ele diria que esse livro se chama O Livro dos Sofredores. Porque todos os homens que passaram por isso mesmo, todos os grandes homens sofreram. O que dizer de Moisés? 40 anos no deserto. O que não dizer dos apóstolos, que cada um teve uma morte sangrenta? O que não dizer do profeta Jeremias, que era conhecido como profeta das lágrimas, que 40 anos foi bombardeado enquanto ele profetizava? O que não dizer de José? José, que na verdade um garoto de 17 anos recebeu do pai uma túnica. Eu preciso de uma túnica, me dá esse negocinho aí. Como é que chama esse negócio? Fica esse tarde. Ah, pronto, já arrumei. E essa é boa porque ela é colorida. Ele recebeu uma túnica do seu pai, sim ou não? Sim. Era colorida como essa. Detalhe: o pai deu aquela túnica para ele com um propósito, porque ele amava o seu filho mais do que os outros. Preste atenção, não é porque o filho fazia alguma coisa diferente, é porque ele amava a sua mãe. Era uma mulher que trabalhou 14 anos para ter ela, e quando nasce o filho, ele queria demonstrar o amor. Deixa eu falar uma verdade aqui: quem ama não quer ficar apenas em palavras. Quem ama quer demonstrar com atitude o amor. Você quer ver? Qual mãe recebeu presente aqui hoje nessa noite? Nenhuma. Glória a Deus. Você é mãe, maravilha? Amém. Mas vem comigo. Esse negócio de demonstrar amor não é uma coisa da terra. Quem ama quer demonstrar amor, sim ou não? Sim. Pastor, onde é que começou isso? Lá no céu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu. Oh! Porque quem ama quer dar presentes. E Ele deu o seu maior presente, que foi o seu filho. Jacó então deu uma túnica para o teu filho, e quando ele recebe a túnica, ele era colorida. Vira para alguém e diga: não é uma túnica qualquer. Ela era colorida. Diga assim: 7 cores. Pastor, qual eram as cores? Eram as cores do arco-íris. E se você não sabe, deixa eu explicar uma coisa para você. O arco-íris, todas as vezes que a gente lembra do arco-íris, a gente vai lembrar lá de Gênesis capítulo 6. Quando Deus criou, após ter criado o ser humano, a Bíblia diz que Deus havia se cansado e se arrependido de ter feito o homem. Então Deus resolveu mandar um dilúvio para destruir a nação. Sim ou não? Sim. Então Deus faz isso, mas antes de acabar com toda a humanidade, Deus separa uma família. E aí aquela família ele guarda para ser protegida, e dali começar uma nova nação. E diz a Bíblia que depois dos 40 dias de dilúvio, Deus então, para provar que nunca mais ele ia fazer aquilo, ele colocou o que no céu? Bíblia para alguém de o arco-íris. Pastor, não estou entendendo, eu te explico. Quando Jacó fez a túnica para José, ele
e para os seus irmãos que havia uma aliança de Deus com aquele garoto. Havia uma aliança que havia sido feita ali, apóstolo. E além disso, a túnica que ele havia recebido, eu te avisa, era uma túnica que vinha até a mão e até os pés, que era apenas os reis que usavam. Jacó estava dizendo para José e para os seus irmãos: o meu filho vai reinar porque ele tem uma aliança com Deus. Detalhe, o que ninguém sabia, nem Jacó e nem os irmãos de José e nem José, é que aquilo que estava no coração de Jacó estava no coração de Deus. Você não entendeu? Porque depois que ele recebeu a túnica, ele pensava que aconteceu. A Bíblia diz que Deus deu um sonho para ele. E ele sonhou. Quando ele sonhou, ele acordou de manhã, garotinho, 17 anos. Quantos anos você tem? Não, peraí, não sei a idade. Quantos anos você tem? Não é possível. Você não tem 14 anos, não. Meu Deus. Então imagina um garoto de 17 anos. Quantos anos você tem, filho? Você está com salário? Olha que homem inteligente. Eu falei: que idade você tem, garota? Você vai ter igual. O garoto, 17 anos. Vem cá. Corre aqui, já estou terminando. Corre. Como é que você chama? Gabriel, o nome do meu filho. Eu estou te falando aqui, está tudo aqui. Vem cá, Gabriel, vem cá. Sobe. Pode subir aqui. Sobe aqui. Um garoto de 17 anos. Então você imagina um menino. Esse aqui deve estar bem corrigido. Geralmente, garoto de 17 anos é mais extremo. Então você imagina um garoto de 17 anos. No meio da quadra de manhã, todo mundo sentado na mesa. E aí ele fala: a gente tinha um sonho. E quando ele começa a contar os sonhos irmãos falam: conta. Diz: mas o sonho é você não vai trabalhar. E como você não vai trabalhar, o meu feixe se levantou e ficou de pé. E de vocês todos se curvaram perante mim. Na mesma hora, todo mundo que estava dizendo conta, fechou a cara. Diz: eu que sonho é esse, rapaz? Está louco? Você está querendo dizer que eu e os seus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Sai para lá. Mas o mesmo Deus que visitou José, no outro dia visitou ele de novo. Mas eu vou te amar que eu vou profetizar. Está vendo aí? Eu vou profetizar. Porque o Deus que começou a fazer a obra, ele tem algo muito maior para revelar na tua vida. Alguém acredita nisso? Se você acredita, pega! Bota no peito e diga assim: o que Deus já colocou no teu coração, ainda não acabou. Fala: tem muito mais mistérios para ser revelado na sua vida. Já vou te liberar, mas ele tem outro sonho. E depois desse outro sonho, a Bíblia diz assim: que ele sonhou. E dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Seu pai, Jacó, acostumado a ter sonhos, porque quando ele estava fugindo da presença do seu irmão, ele fugiu e ele não tinha de dormir, colocou uma pedra e fez dela um travesseiro. E lá ele teve um sonho profético de escadas subindo, anjos subindo e descendo. E aí ele entendeu, ele falou: peraí, eu conheço esse negócio de sonho aí, eu sei como é que é. Você está querendo dizer que eu e a tua mãe, teus irmãos, vamos nos encurvar diante de ti? A Bíblia diz que os irmãos odiaram mais ainda. Mas Jacó guardou aquilo no coração. E depois disso, não consegui nem olhar para ele. Porque a inveja é uma coisa insuportável. Detalhe: estava com inveja de alguém que não tinha ganhado nada ainda. Tem gente que tem inveja de você e você nem chegou ainda no lugar da promessa. Você não tem onde cair morto, já tem gente morrendo de inveja. Imagina a hora que você chegar na terra prometida. Tem gente que olha e fala:
passaram uns dias, os seus irmãos saíram para trabalhar, apacentar as ovelhas e não deram notícia em casa. Jacó ficou preocupado e diz: olha, José, vá ver onde estão seus irmãos. Ele disse: eu vou. Leva lá um pãozinho, um queijinho para eles. Ele está indo. E quando ele está indo para procurar os seus irmãos, ele chega numa região onde seus irmãos estariam e eles não estão. Ele começa a procurar. E quando ele está procurando, diz a Bíblia que tinha um varão que estava ali, um homem. E o homem diz: olha, você está procurando alguém? Ele diz: eu estou procurando meus irmãos. Deixa aquele ficar mesmo. Isso, esse aí. E aí ele diz assim: ó, tu viu meus irmãos? Olha, eu ouvi eles dizendo que foram lá para Dotã. Irmão, ele saiu daquele lugar de Siquém e foi até Dotã. O que José estava fazendo era algo bom ou ruim? Bom. Bom, irmão. Ele saiu de longe para ver onde é que seus irmãos estavam. Mas ele, eu não sei, essa geração acho que não passou por isso. Eu sou de uma velha guarda. No meu tempo, ser criança não era fácil. A gente ficava o ano inteiro esperando para ganhar um presente no Natal. Hoje meus filhos todo mês ganham presente e ainda reclamam. Mas no meu tempo, você ganhava presente apenas uma vez no ano. Alguém já passou por essa época? Já passou? E roupa, apenas uma roupa no final do ano. Ganhava no começo de dezembro e não podia usar, só no Natal que usava. Mas quando você pegava a roupa, irmão, você não largava nem a pau. Uma semana usando a roupa. Foi assim que aconteceu com José. Ele recebeu a túnica, colocou a túnica colorida, ele não largava ela. Então, quando ele vai procurar o seu irmão, seus irmãos de longe viram uma túnica. Porque a túnica que o pai tinha dado para ele, ela chamava a atenção. Porque aquilo que o pai dá não é para ficar escondido. Então eu vou repetir: a túnica que o pai dá para alguém, com seus filhos, não é para ficar debaixo do velador. Pelo contrário, ele pega e coloca para todo mundo ver que ele está. E eles resolveram fazer o quê? Vamos fazer o seguinte: vamos dar um jeito de matar ele, vamos. E alguém diz: vamos matar, não, matar é muito. Vamos fazer o seguinte: vamos só tomar a túnica dele. E aí eu fiquei pensando, indignado com isso. Jacó era rico ou era pobre? Rico, irmão. Milionário. Ele poderia ter feito quantas túnicas? Por que os irmãos, em vez de pegar e se levantar contra José, não foram chegar diante de Jacó? Pô, pai, eu quero uma túnica também. É ou não é? Se ele pede a túnica para o pai, você acha que o pai não dava? Mas eles não quiseram fazer isso, quiseram tomar a túnica de José. E tomaram a túnica. Pega a túnica de José. E quando eu li isso, eu fiquei indignado. Como é que Deus permite alguém tomar a túnica que o pai Jacó tinha dado para José? E o Senhor falou comigo. Alguém acredita que Deus fala? Deus falou algo no meu coração que eu nunca esqueci, apóstolo. Eu indignado: Deus, como é que o Senhor permite roubar aquilo que ele ganhou? O Senhor disse para mim: quem foi que deu a túnica para ele? Aí eu disse: pai, foi Jacó. Aí o Senhor disse para mim: pois bem, meu filho, aquilo que o homem dá, o homem pode tomar. Aleluia. Mas aquilo que eu dou. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A Bíblia diz que os irmãos pegaram uma túnica e o versículo diz assim: olha, e veremos o que será dos seus sonhos. A túnica pode roubar, mas os sonhos jamais poderiam roubar. Por quê? Porque José nunca sonhou. Presta atenção. José nunca sonhou. Foi Deus que deu sonho para José. Agora dá uma arrumada na boca, dá uma organizada assim, vire para alguém e diga assim: a túnica o homem pode até tomar, mas o sonho que Deus formou para mim não tem demônio no inferno, nem homem na terra
sofrimento. Todo homem de Deus vai passar pelo caminho do sofrimento. Deus nunca permitiu que alguém que tivesse um propósito passasse sem passar por dificuldades. Como eu disse, José, Jacó, Paulo, todos eles sofreram, mas talvez aquele que mais sofreu foi justamente o seu próprio filho. Jesus passou o que ninguém poderia passar. E se ele sofreu, por que você não ia sofrer? Então aprenda uma coisa: a partir de hoje, não para de reclamar das suas lutas. Nunca vi na Bíblia alguém recebendo uma vacina anti-problema. Alguém já tomou essa vacina? A luta faz parte da nossa história. Mas deixa eu te falar uma coisa: a luta nunca foi para nos destruir. A luta, além de aprender a ser de Deus, é para mostrar a força que nós temos por dentro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Deus levantou o profeta Amós, a Bíblia diz que ele não pertencia a uma linhagem profética. E ele foi profetizar em Betel. E quando ele foi profetizar em Betel, ele trouxe uma mensagem muito dura. E os Betel significa a igreja. E os camaradas da igreja, os sacerdotes, eram olhar aqui sempre profetizando ao meu filho. Cai fora daqui, vai profetizar lá para a sua casa. Aqui você não profetiza. É ruim, né? Ruim. Aí ele disse assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me chamou para profetizar. Como assim tu não era? Não, eu era banheiro. Eu era simplesmente um cultivador de sicômoros. E aí, quando eu vi essa palavra, alguma coisa mexeu comigo. Diga com alguém: sicômoros. Hoje vocês estão ficando embocados, né? 1, 2, 3. Sicômoros. Pastor, o que é sicômoro? Eu vou te explicar o que é sicômoro. Alguém conhece figo? Quem conhece o pezinho de figo? Mas sicômoro, apóstolo, não é apenas o figo que nós conhecemos aqui. Sicômoro é um figo, é uma figueira de uma qualidade inferior. Está entendendo? Sabe quando Zaqueu estava indo e ficou sabendo que Jesus estava passando em Jericó? Ele subiu no pé de uma figueira. Mas aquela figueira era uma figueira brava. Isso. A figueira brava é um sicômoro cheio de espinhos. E ele subiu, parece que eu estou vendo espinho. Ai, machucou a mão aqui. Rapaz, você vai machucar e não tem problema. Eu preciso ver ele. E Amós, ele era cultivador disso, e isso daí não tinha valor nenhum. Pastor, por que esse sicômoro não tinha valor? Vou te explicar. Porque o fruto que nascia, depois que ele começava a ficar já do tamanho próprio para amadurecer, quando chegava na época de sair do verde para amadurecer, ela apodrecia. Está me entendendo? Então ela não tinha valor. Mas diz a história que ele teve uma ideia do céu. Ele pegou e resolveu furar o fruto. Fazia furos no fruto. Pastor, para quê? Para que quando a chuva seródia descesse, pudesse molhar o fruto. Porque assim, quando a água entrava dentro do fruto, ao invés de apodrecer, amadurecia. Pastor, não entendi, vou te explicar. Pois Deus faz do mesmo jeito, cara. Nós somos o fruto. Vem para alguém que está do seu lado e diz assim: eu sou o fruto. Fala para muitos. Não, você é profeta, irmão. Diga para muitos. Eu não tinha valor. Não prestava para nada. Mas o Deus Jesus começou a fazer alguns furos, feridas em mim. Mas ao invés de me matar, me trouxe amadurecimento. Eu posso chamar para frente? Posso? Quando eu chamar você para frente, eu quero que você entenda isso.
dessa vez eu não vou aguentar. Mas a luta não te fez você morrer. Fez você descobrir que dentro de você existe alguém muito mais forte. Mata no peito, vire para alguém que está do seu lado e diga assim: aparentemente, quem olha para mim pensa que eu sou um gatinho. Fala, mas aqui dentro tem um leão aqui dentro. Quem é leão aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Para você que não é apenas um rostinho bonito, mas você que é um guerreiro. Queremos já abençoar todos vocês que estavam conosco. Que o Senhor possa verdadeiramente abençoar a tua história. E não se preocupe, porque as marcas não foram para nos destruir. São identificação de que nós somos. Deus abençoe a todos vocês.